Paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui para concluir os 3 últimos vídeos dessa série sobre o comportamento do ser humano nos últimos dias segundo a Bíblia. E estamos lendo a passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. E está muito abençoado. Está uma benção esse estudo. Eu gostaria que você compartilhasse com alguém. Eu gostaria que você, se quiser mais estudos como esse, você entrasse no grupo de estudos que está aí na descrição do vídeo. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque é uma forma de Deus nos alertar, para nós nos mantermos dentro da vontade dele, para sermos Noé no século 21. Pastor, o senhor não está exagerando quando o senhor fala que nós podemos ser como Noé, o único homem que foi salvo numa geração? Não, eu não estou exagerando. Só serão salvos os Noés da nossa geração e da futura geração, se é que teremos muitas futuras gerações pela frente ou uma próxima geração. Porque do jeito que a coisa anda, Jesus está às portas. Mas só ele sabe, aliás, só o Pai sabe, nem o Filho sabe quando é que ele volta. Mas isso é um assunto para outro estudo que em breve poderemos fazer. Mas vamos aqui ao foco do nosso estudo. Eu coloquei como título nesse vídeo a seguinte frase: o egoísmo, a arrogância e a ingratidão das pessoas. Porque esses 3 ícones, esses 3 sentimentos, eles fazem parte do comportamento do ser humano nos últimos dias. Tem outros, mas eu enfatizei esses 3 porque esses são os que nós mais vemos no dia a dia. E eu queria que você acompanhasse com a gente. Nos vídeos anteriores, eu fiz uma introdução sobre o objetivo do estudo, eu falei sobre os dias de Noé, eu citei a passagem bíblica de 2 Timóteo capítulo 3, e agora eu vou detalhar o que Paulo disse para Timóteo através dos 3 versículos, que é o versículo 2, 3 e 4, se eu não me engano, e o 5 também, são 4 versículos, perdão, né? E eu vou detalhar. Hoje eu vou ler e vou falar do versículo 2. Depois nós iremos falar, nos outros 2 vídeos, nós iremos falar do restante. E diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Presta atenção no segundo versículo que eu vou ler agora. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Vou ler de novo. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Versículo 3, 4 e 5 fala mais coisas, mas eu quero enfatizar no 2. O vídeo de hoje é sobre o versículo 2, sobre essas características, sobre estes comportamentos que o ser humano tem tido nos últimos dias. O primeiro comportamento que eu quero falar aqui, ruim, né? Porque todos os comportamentos que Paulo falou para Timóteo foram maus comportamentos, foram sentimentos ruins, foram atitudes ruins, foram frutos de péssima conduta do ser humano e coisas que estão acontecendo cada vez mais nos dias de hoje. E o primeiro comportamento ruim que Paulo cita é o egoísmo. E o egoísmo, ele é um amor exagerado ao próprio interesse, sem se importar com os outros. Não importa os outros que se danem, os outros que vão catar coquinho. Eu vou falar de uma maneira bem popular para você entender, né? Porque o intuito dos nossos estudos não é trazer palavras técnicas, intelectuais. Eu poderia falar assim, só que dificultaria. E a intenção é trazer um ensino, uma orientação muito simples, muito descomplicada. Então o egoísmo,
Ele é um amor exagerado ao seu próprio interesse, sem se importar com os outros. A pessoa só pensa nela e pronto. O egoísmo, junto com o orgulho, é uma raiz pecaminosa. Os dois andam juntos. Um orgulhoso é um egoísta é um orgulhoso. Talvez o orgulhoso não seja tão egoísta, mas o egoísta, ele é orgulhoso. Ele é extremamente orgulhoso. Por que há essa diferença? Porque uma pessoa pode ser orgulhosa de uma situação, de um sentimento, de um posicionamento, de uma crença, e se importar com os outros. Mas o egoísta, ele só pensa nele e automaticamente ao pensar nele, ele para manter a bandeira do egoísmo, ele tem que levantar junto a bandeira do orgulho para sustentar a sua linha de pensamento. Eu não sei se você consegue me entender. Eu vou tentar exemplificar isso de uma maneira bem simples. Uma pessoa diz que um pano azul é verde. E tá todo mundo vendo que aquele pano é azul, mas ela sustenta que é verde. Ela diz que é verde, ela briga que é verde, e ela, para manter esta tese, ela simplesmente, ela bate o pé, ela briga, ela cria até uma narrativa. Olha aí, ó, coisa que a gente tem ouvido falar muito no dia de hoje. Ele cria uma narrativa para provar que o pano azul é verde. Então o egoísmo, para manter aquilo de pé, aquela tese de pé, vem junto com o orgulho. Olha como o egoísmo é perigoso. Inclusive o egoísmo, ele traz para dentro da pessoa o orgulho também. Eu não vou falar do orgulho agora, mas eu vou falar do egoísmo. Então egoísmo e orgulho andam juntos, porque a pessoa, para manter o amor exagerado ao seu próprio interesse sem pensar nos outros, ela tem que manter uma tese, ela tem que manter com orgulho, ela tem que bater o pé para poder achar que está certa quando às vezes ela está errada, porque ela está pensando somente nela. E assim, cada dia que passa, a sociedade ela está mais isolada e consequentemente egoísta e presunçosa. Você já viu como é que está difícil se relacionar com as pessoas, criar amizade? Você já viu como é que está difícil você criar vínculo, criar raízes, você conhecer as pessoas, você criar uma rede sem que seja em nome de um interesse, rede de contato que eu digo, né? Por quê? Porque há um egoísmo. Eu sou do tempo, e alguns aqui são desse tempo, outros não, mas que os vizinhos se conheciam e se falavam. Que os vizinhos até achavam importante ter a fofoqueira da rua, a fofoqueira do bairro, porque aquilo fazia parte de um convívio, de uma sociedade, de um vínculo. Mas hoje, devido à violência, hoje devido às redes sociais, devido à internet, devido também aos golpes que a gente já tomou, isso faz a gente se tornar um pouco mais reservado, isolado. E automaticamente, de uma forma perigosa, a gente pode estar sendo egoísta. A gente tem que procurar o equilíbrio, porque querendo ou não, nós nos tornamos egoístas. Às vezes, um vizinho da frente, o vizinho do lado, o vizinho da quadra de trás, ele está precisando de uma ajuda, precisando de um auxílio. E Deus poderia usar você, mas se formos egoístas, Deus não consegue nos usar. Esses dias aconteceu uma coisa muito interessante aqui na minha casa. Aliás, não é a primeira vez. Por uma terceira vez, alguém manda uma carta e coloca na minha caixa de correio, deixando o WhatsApp, me evangelizando, falando de Jesus para mim, sem me conhecer. Eu achei isso muito importante. Essa pessoa está praticando o amor ao próximo. Ela está praticando o id e pregar o evangelho. Mas por que ela está praticando o amor ao próximo e o id e pregar o evangelho a toda criatura? Porque ela não está sendo egoísta. Porque ela está compartilhando a felicidade, a alegria, a maravilhosa graça que é a de ter Jesus, servir a Jesus, receber Jesus e levar Jesus até as pessoas.
Então, nós não podemos ser egoístas. E isso aqui que eu estou falando não é só para a vida cristã, não é só para a vida ministerial, não é só para a nossa vida religiosa. Não, isso aqui é para a nossa conduta de vida todos os dias. Eu vou falar um pouco mais do egoísmo, porque o egoísmo puxa todos os outros problemas. Então, assim, esse isolamento, ele também se dá por conta do egoísmo. Satanás tem uma arma que ele usa muito hoje, que ele vem usando aí com mais eficácia há uma década mais ou menos, que é de decepcionar as pessoas com a igreja, machucar as pessoas dentro da igreja e fazer as pessoas se fecharem. A maior igreja, a igreja que mais cresce hoje, se chama desigrejados. E sabe por quê? Porque pessoas se decepcionaram com a igreja, pessoas viram coisas que não deveriam ver na igreja e por causa disso fecharam o coração para a igreja. Só que com isso elas se tornaram egoístas. Com isso elas se tornaram pessoas que se fecharam no sentido de não conseguir ser instrumento de Deus aonde ela deveria ser, na igreja, na comunidade da qual ela faz parte. Então, se você é uma pessoa que se tornou assim, primeira coisa, limpa o teu coração. Lembre-se que a igreja é um lugar para todo tipo de gente. Lembre-se que no meio de 12, no maior de todos os mestres e professores que já existiu na face dessa terra, existiu um ingrato, um traidor, um egoísta chamado Judas Iscariotes. Então a proporção do ambiente que a gente vive para ter um egoísta é 12 por 1. Então se eu estou numa igreja de 120, vai ter 10. Se não tiver mais. Você consegue entender a matemática? E nós, como cristãos, devemos estar preparados. Por isso que Paulo, preparando Timóteo para ser pastor, falou para ele, olha, virão tempos difíceis. E os homens serão egoístas. Ele começa já na raiz. Os homens serão egoístas. Então, muito cuidado com este sentimento. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Você viu que tudo que eu estou falando aqui, eu estou dando exemplo dos dias de hoje, para você entender. E agora eu vou chegar num outro assunto. Eu ia gravar um vídeo só sobre o versículo 2, mas eu já entrei muito no assunto. Vamos fazer o seguinte? Eu vou pedir, por favor, para você se inscrever, curtir, para você deixar um comentário lá aqui no YouTube, para você entrar no grupo de estudos. E eu vou gravar a parte 2. Eu vou dar continuidade falando sobre os ingratos. Eu vou entrar nos ingratos no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe e fique com a gente.